Isso. Estamos abrindo a maratona de lives do Quarteto Trabalhista, alusiva ao 1º de maio e também comemorativa do lançamento da segunda edição do nosso Manual Prático das Audiências Trabalhistas. Com muita satisfação, estamos recebendo nesse primeiro evento, primeiro episódio, o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que vai conversar com a gente sobre as ações indenizatórias de acidente de trabalho. O professor Sebastião Geraldo de Oliveira é desembargador do TRT da Terceira Região e, sem dúvida, a maior autoridade no campo jurídico no Brasil e uma das maiores do mundo, né, envolvendo os acidentes de trabalho. Vejo o pessoal entrando, uma saudação especial para o nosso companheiro do quarteto, o Platão Neto, que está na área também, né? O pessoal vai chegando, vai mandando aqueles coraçõezinhos por Instagram distribuir mais a live, e vamos aqui esperando o professor Sebastião Geraldo. É uma grande satisfação, o professor Sebastião já está conosco aqui. Essa abordagem tão interessante como é do acidente de trabalho. Olá. Bom dia! Tudo dia, bem, amigo? Eu sou meio nessa atividade, não sou craque como você aí, mas graças a Deus deu certo agora. Deu tudo certo. Que bom, uma amigo. Satisfação, uma saudação especial para ti, Sebastião. E a gente até queria aproveitar que a gente está abrindo agora a maratona de live, explicar para o pessoal que está nos assistindo que o critério que a gente adotou foi de convidar primeiro as pessoas que participaram dos nossos livros de alguma forma, de fazer o prefácio, a apresentação, e algumas pessoas por quem a gente tem um carinho especial e que a gente sabe que tem um carinho especial pelo quarteto. E o Sebastião Geraldo, a hora que a gente falou assim, quem a gente vai convidar fora de quem escreveu alguma coisa nos nossos livros, foi assim, o primeiro nome que saiu pela generosidade que o Sebastião tratou desde o início a obra do quarteto. Eu vou desligar os comentários aqui para a transmissão ficar melhor e no finalzinho, nos 5 minutos finais, a gente liga de novo para o pessoal que quiser deixar algum recado, algum cumprimento. Então, seja bem-vindo, Sebastião. Eu que agradeço, uma grande honra. O Fabiano é alguém que eu tenho admiração especial. Aliás, o quarteto todo, mas nós trabalhamos junto no programa Trabalho Seguro. Eu admiro pela competência, pelo comprometimento, pela qualidade de tudo que faz. Então, eu fiquei muito satisfeito de fazer essa preliminar aí da maratona de lives de 1º de maio. Fazer o aquecimento para vocês verem. Muita alegria estar com vocês. Muito bom, Sebastião. E vamos começar, a gente separou alguns temas que pudessem despertar o interesse para o pessoal. É muito bom te ouvir nesse momento, né, Sebastião, que a gente está vivendo um momento único da humanidade, né, não só do país, não só das nossas vidas, da nossa geração. E você, há muito tempo, a gente acompanha, né, como eu considero, sem dúvida, a maior autoridade no Brasil, uma das maiores do mundo em questão de estudo jurídico, né, sobre a proteção da saúde do trabalhador. E eu gostaria da gente começar a conversar aqui, tratando da situação atual de prevenção envolvendo a pandemia, né, porque é um tema muito caro para esse momento. Fabiano, de fato é a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, né? E veja Sim. que é a primeira pandemia com abrangência globalizada, com essa velocidade toda que ocorreu. A palavra pandemia já significa de todo o povo, né? Pandemia. Tanto que a OIT
iria dedicar esse ano, no dia 28 de abril, o Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalhador, ela iria dedicar o tema Acabemos com a Violência e o Assédio no Local de Trabalho. De última hora, dada a emergência da pandemia, e passou para o tema Detenhamos a Pandemia, Segurança e Saúde no Trabalho podem salvar vidas. Então, veja que o mundo inteiro está impactado e muitos não estão sabendo nem o que fazer diante disso. Verdade. Me preocupa muito, Fabiano, o tema da saúde do trabalhador, porque diante do pânico, cada um está preocupado em salvar-se diante desse pânico. Seja o empresário, o trabalhador, o autônomo, mas não podem esquecer de garantir a segurança e saúde do trabalho, especialmente daquelas categorias que estão trabalhando até mais na área hospitalar, na área de transporte, supermercados. E aí, o que se recomenda em períodos como esse? A empresa, o empreendimento, precisa montar uma comissão de emergência para montar uma estratégia para gerenciar essa crise desse momento. E essa estratégia precisa trabalhar 4 fases fundamentais. Primeiro, o seguinte, prevenção. E aí estão falhando na prevenção. Eu tenho visto muita gente fornecendo equipamentos inadequados, fornecendo aquelas face shield, né, imaginando que só aquilo dá proteção. Não dá. Tem que ter máscaras adequadas. Já existe conhecimento, protocolo, divulgação da Anvisa, da OIT, de vários órgãos, indicando o que fazer. Então, é necessário que o setor de medicina do trabalho da empresa se reúna para verificar esse primeiro passo, como agir na prevenção. Segundo ponto que é fundamental, e não pode improvisar com isso, como fazer o diagnóstico nas grandes empresas. Tem que ter uma estratégia para fazer o diagnóstico. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, e se for diagnosticado, o que fazer? Eu tenho notícia de casos que criam um verdadeiro pânico na empresa, todo mundo desesperado, não volta aqui mais. Tem alguém aqui contaminado e eu seria o próximo. Então, o que fazer com o tratamento? E aí, a OIT tem chamado a atenção do problema da infodemia. São as fake news da pandemia, né? Então, a empresa que tem um departamento adequado precisa chamar o pessoal preparado para isso, para dar as informações certas. E o trabalhador precisa saber o seguinte, a empresa sabe o que será feito. Então, programar como tratar. E mais adiante, o quarto passo, programar a reinserção, o retorno, que não é uma questão singela. Veja um caso que um amigo meu, pesquisador, me relatou. Ele gerencia um grande município aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma pessoa foi constatada infectada com coronavírus. Fez o exame 14 dias em casa. Ficou em casa. Então, vencidos 14 dias, para retornar, a pessoa era muito desconfiada, como o mineiro normalmente o é. Né? Ela foi lá e fez o exame. Continua dando positivo. Apresentou lá, ainda deu positivo, então você volta. Segunda semana, então você fica mais uma semana, não 14, 21 dias. Segunda semana fez o exame, deu positivo de novo. De novo. Esse pesquisador, amigo meu, falou, olha, eu acho o seguinte, o vírus, mesmo depois de superado pelo sistema imunológico da pessoa, ele deixa restos. E, às vezes, o exame detecta isso, como se estivesse ativo. Então, nós temos muitas questões ainda para verificar. Por exemplo, a empresa precisa rastrear os vulneráveis. Uma questão muito séria que está acontecendo, que a pessoa aparece com sintomas, vai consultar junto a todos os demais. E se ele estiver contaminado? Ali no setor médico da própria empresa, vai contaminar os demais. Tem que separar os suspeitos, que só eles seriam atendidos dos demais. Então, veja bem, é preciso, nesse momento, que a empresa estabeleça um plano de prevenção, forneça os EPIs e treinamento adequado, está acontecendo muita coisa inadequada, inclusive na área médica, e convocar todos para o entendimento. Eu acho que agora o lema nosso não é mais aquele antigo ditado, salve-se quem puder. Agora o lema é salve-se a todos que puder. E aí isso.
ao entendimento, patrão, empregado e transparência. E é preciso que a empresa indique o seguinte: se acontecer isso, nós estamos preparados para tomar tal ou qual atitude. E acho que nesse período também, Fabiano, que até parece um paradoxo, né? Vão cair as máscaras. Por quê? O bom trabalhador, o bom empregador, aquele que percebeu, olha, a empresa está preocupada comigo, ou a empresa, o trabalhador está preocupado com a empresa. Então, é necessário, nesse período, haver um entendimento, é uma pausa de, não, como eu disse, não é salve quem puder, é salve a todos que puder. Esse é o recado que a humanidade está necessitada de compreensão nesse momento, porque não é momento de levantar litígios, é momento de... Estamos na efervescência do pico da pandemia, é o momento de procurar os entendimentos necessários. Vão cair as máscaras porque vai ter o oportunista, vai ter o espertinho, vai ter empresa que fala que se dane, que se vira, agora cada um por si e Deus por ninguém. E aí, certamente... O sindicato, né, Sebastião, que poderia fazer muita coisa no diálogo social, e a gente sabe que algumas entidades estão preocupadas mais com achar uma forma de arrecadação nesse momento, né? Então, é um momento amargo para a gente aprender a solidariedade, né? E acho, Fabiano, que a postura de cada qual neste momento vai ficar marcada. Quando passar isso, vai passar, a história mostra, né? Olha, eu me lembro na pandemia, o sujeito foi muito correto comigo, adotou uma postura muito ética, seja o trabalhador, seja o empregador. Porque aqui, independente de normas, o bom senso indica o que se deve fazer. E depois, um grande problema que vai surgir são os transtornos mentais em razão disso. Porque muita gente, e já vinha ocorrendo no Brasil muitas questões envolvendo depressão, ansiedade, estresse, as três principais entidades mórbidas aí. Isso vai crescer muito pela insegurança. Então, será necessário criar um programa de acolhimento, de restabelecer a saúde mental possível. E aí a transparência, a lealdade, a percepção do interesse recíproco de capital e trabalho, neste momento, nessa pausa, nessa emergência, o bom empresário é aquele que vai sair pregando esse discurso. Nós estamos todos no mesmo barco, precisamos da compreensão. Mas o que não pode, repito, é expor o trabalhador a condições inadequadas, da mesma forma que não pode expor o bombeiro para apagar um incêndio sem estar preparado para isso. Nós não queremos heróis mortos, queremos heróis vivos para aplaudir no dia a dia. Então, é um tema muito sério e certamente os historiadores dizem que são três questões que mudam o curso da história: guerra, revolução e pandemia. Então, a pandemia chegou e vai mudar o curso da história, do direito do trabalho, inclusive, da interpretação do judiciário, das negociações. É um período de muitas transformações. E precisamos estar atentos aí para que o equilíbrio, o bom senso e a justiça, com a sua vocação de composição, de entendimento, eu acho que vai dar o norte sobre isso. Inclusive, o nosso tema do trabalho seguro para esse ano, que nós adotamos lá no TST, vai ser construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Então, é um período também, um período aí de calamidade pública, mas que teremos que dar as mãos, por enquanto virtualmente, para fazer esse entendimento. Muito bom. E outro assunto ainda dentro desse clima de pandemia, Sebastião, a gente ajustou aqui alguns temas para tratar e acabou que depois que nós conversamos, teve um elemento novo que surgiu, né, que é a questão do nexo de causalidade, né, a configuração da infecção de Covid-19 como acidente de trabalho, como doença ocupacional, né? Quando a gente ajustou, estava em vigor a medida provisória no artigo 29, creio, né, que tratava desse assunto, e o STF fez uma
uma intervenção que torna até um interesse maior da gente debater esse tema, né, de como será lidado juridicamente a situação da empresa ter um infectado por Covid-19. Verdade, Fabiano. Veja bem. Mas é o artigo 29 da medida provisória 927 de 2020. Isso. E tinha a seguinte redação: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Aí surgem muitas perguntas, muita dúvida, o pessoal pergunta assim, mas e aí? Se a pessoa for contaminada trabalhando, será considerada acidente de trabalho ou não? Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara para quem está nos assistindo aí. Eu estou vendo que tem um número considerável de pessoas aí nos assistindo, né? Que bom. Excelente. Vejam, por que é importante enquadrar como acidente de trabalho? Por 8 motivos. 8 motivos. Primeiro, se for acidente de trabalho, a pessoa, quando retorna do afastamento, tem estabilidade do emprego do artigo 118 da Lei 8.213. Se não fosse dentro do trabalho, não tem. Se fosse dentro do trabalho, tem direito a depositar o fundo de garantia no período de afastamento, mesmo não recebendo salário. Se não for, não teria. Se fosse dentro do trabalho, não tem carência para a pessoa receber benefício da Previdência. Se fosse dentro do trabalho, um outro motivo, a empresa vai recolher mais seguro dentro do trabalho, o artigo 202A do regulamento da Previdência. Pode ter complicações penais, é o 5º motivo. Pode ter multas, 6º motivo. Pode caber ação regressiva do INSS para resgatar o dispêndio que está ocorrendo, porque a empresa foi negligente. E aí o motivo principal pode caber indenização. Então, são 8 motivos. Por isso que, normalmente, o trabalhador quer enquadramento como acidente, e o patrão prefere que não se enquadre como acidente. Agora, falar, mas isso é doença. A lei equipara, para efeitos legais, a doença causada pelo trabalho a acidente do trabalho. Seja acidente ou doença, tem os direitos equiparados. Muito bem. Havia essa previsão e ela criava alguns embaraços. Sim. Por que ela criava alguns embaraços? Primeiro, não ficou claro se o efeito dela era só na área previdenciária ou também na responsabilidade civil. Ela não alterou a Lei 8.213 nesse respeito, nem alterou o Código Civil. Então, deixou essa dúvida. Depois, ela inverteria o ônus da prova, porque, em princípio, não seria acidente de trabalho a contaminação pelo coronavírus. Foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar 5 ações diretas de inconstitucionalidade, agora, anteontem, né? Foi na quarta-feira, são ADI 6342, 6344, 6346, 6352 e 6354. Suspendeu a eficácia desse artigo por 7 votos a 3. Eu achei que fez bem, porque nós já temos elementos suficientes na Lei 8.213 para separar uma coisa da outra. Então, vejamos. Nesse período, quem for contaminado pelo coronavírus, que trabalha em hospitais, casa de saúde, ambulâncias, CTI, enfermeiros, a presunção é que, se ele contaminou, a presunção é que foi pelo trabalho. Então, eu não tenho mais a limitação do artigo 29. E aí é praticamente uma doença profissional lá do artigo 20, inciso 1. Mas há também outras situações. Aí você vai perguntar, mas então todo caso que o trabalhador adoecer por coronavírus é acidente de trabalho? Não. Ele pode adoecer, mas não contrair o vírus no local de trabalho. O empregador forneceu todos os equipamentos, treinou, orientou, e ele contraiu o vírus lá no bairro onde ele mora. Sim. Então, nesse caso, aconteceu dele estar trabalhando, ser contaminado, mas não foi o trabalho que ocasionou o contágio. Por isso, então, eu acho que o afastamento do artigo 29 pelo Supremo veio boa hora. Nesse caso, quem está trabalhando nas atividades essenciais,
que não pode ficar em quarentena e adoecer, naturalmente, esse será enquadrado como acidente de trabalho e a empresa, a rigor, deve emitir a CAT em situações como tais. Se a empresa não emitir, o próprio trabalhador pode emitir, o sindicato também pode emitir. Então, ainda mais que o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, ao adotar o tema 932, estabelecendo que é aplicável no acidente de trabalho a responsabilidade civil objetiva, ele indicou, nesse tema, vocês vão perceber lá o seguinte, que independentemente de culpa, se a atividade desenvolvida apresentar uma exposição habitual ao risco especial, com a potencialidade lesiva, implicando um ônus maior do que os demais membros da coletividade, ou seja, é mais provável quem está no hospital atendendo paciente, ainda que com todos os requisitos, todos os EPIs, ele adoecer, sim, é mais provável, então cabe aplicar também a responsabilidade objetiva, o tema 932 que o Supremo fixou ao julgar o recurso extraordinário 828.040, no ano passado, que esse ano que publicou a tese efetiva. Então, eu achei que foi adequado. Agora, há situações que ficam um período complicado. Por exemplo, quem trabalha numa loja, posto de combustível, aí vamos verificar. Forneceu os EPIs adequados? Tem algum elemento do contato? Ele está exposto no dia a dia a muitas pessoas? Foi treinado para isso ou não? Como que aconteceu? No caso concreto é que eu vou verificar a respeito disso. Ainda isso fica mais complicado porque há uma portaria 454 que estabeleceu que o coronavírus é de transmissão comunitária. Porque é por isso que, em princípio, as endemias, está lá na lei, que as endemias não são doença do trabalho, lá no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.213. Endemia é quando é localizada, epidemia é quando é no país inteiro, e pandemia é mundial. Por que, em princípio, não seria a endemia? Porque é a transmissão comunitária, qualquer um pode pegar em qualquer lugar. Mas se houver um vínculo indicando que foi da empresa nessas atividades que não são diretamente mais expostas ao risco, ainda assim pode ser enquadrada como acidente de trabalho, para que a vítima obtenha aqueles 8 benefícios que eu mencionei ainda há pouco a respeito. Excelente, Sebastião. E fixada a responsabilidade, a gente passa, então, a discussão em relação a danos possíveis, né, no âmbito jurídico, né, que a começar de possíveis indenizações extrapatrimoniais, né, que envolveriam danos estéticos, a depender do tipo de acidente, morais e até existenciais, como um tema mais novo. Você podia fazer um panorama para a gente também, por favor? Pois veja bem, teremos grandes discussões, mas isso depois de passar da crise. Há situações, inclusive, tormentosas. Imagina uma situação que eu já tive notícia, a pessoa se acidentou na empresa por outro motivo, foi para o hospital e lá contraiu o coronavírus. Terrível. Veio a falecer. Então, observe, e aí? Como ficaria a indenização? É um caso mais de equidade, né? Porque o nexo causal foi interrompido ou não. É um tema de alta indagação, aqui no ponto de uma live não dá para aprofundar tanto. Mas sim, situações surgirão, as mais diferentes no dia a dia. Ocorrido, então, a contaminação do coronavírus. Foi provisória ou veio a óbito? Se veio a óbito, pode caber indenização. Aí eu vou verificar se a empresa, se teve nexo causal com o trabalho, primeiro ponto, e se a empresa teve grau de culpa ou é uma atividade de risco do coronavírus. Estabelecido, respondida essa primeira questão, aí eu vou calcular a indenização. Tá bom, então a empresa foi descuidada, não treinou, não orientou, não fez reposição adequada, não fornecia nem álcool gel, era entregador, a pessoa manuseava cartão de crédito, etc., conversava com todo mundo, e aí se contaminou. Culpa caracterizada. Muito bem. Então, eu tenho os danos materiais, que já são conhecidos, que são pagamentos, se vier a óbito,
ficará pensão para os dependentes dessa vítima. Mas digamos que não veio a óbito e digamos que a pessoa ficou com sequelas, né? Podem ter sequelas respiratórias, pode ter aposentadoria por invalidez, por esse ou por outros acidentes. Vamos tratar aqui de qualquer tipo de acidente. O dano material, o dano emergente e o lucro cessante é mais conhecido, né? O valor equivalente ao salário que a pessoa recebia enquanto vida tiver. Agora, o dano extrapatrimonial, que tem novidades desde a reforma trabalhista que ainda não foram bem compreendidas. O dano extrapatrimonial. E veja bem, a reforma trabalhista estabeleceu, no artigo 223b, o seguinte: causa dano extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica. Então, pela primeira vez no Brasil, em qualquer ramo do direito, foi consagrado na área trabalhista o dano existencial. Aliás, os civilistas estão buscando subsídio, têm recebido consulta de conhecidos aqui, estão querendo... Tá bem, mas não é só no trabalho que acontece dano existencial. Então, o dano existencial agora não é direito alternativo, nem ativismo judicial, não. É lei. Está expresso. Está na lei. E aí, eu lembro daquela frase lapidar do Adriano de Cupes, né? O que o direito tutela, o dano vulnera. Se está na lei, é passível de sofrer dano, porque o direito tutela a pessoa tem uma existência digna e pode sofrer um dano existencial. Mas aí surgem grandes indagações. Muitos perguntam assim, mas qual que é a diferença do dano existencial para o dano moral? De fato, são próximos. Primeiro, vamos verificar o seguinte. O dano estético é mais fácil diferenciar. Dano estético e dano moral. Vamos começar diferenciando os dois. Então, vamos trabalhar os três. Vamos trabalhar o dano moral, o dano estético e o dano existencial. Priorizando aqui o dano existencial, que é novidade. Primeiro, dano moral e dano estético. Vamos diferenciar. No passado, não diferenciava. Achava que era tudo decorrente do mesmo fato, cabia uma só indenização. Aí, o que aconteceu? Veio uma súmula em 92, súmula 37 do STJ, falou, não, cabe acumular dano moral e dano material. Primeiro, imaginava que nem acumulava dano material e dano moral. Depois do dano estético, veio uma outra súmula em 2009, 387 do STJ. Cabe acumular dano moral e dano estético. Como é que diferencia dano moral e dano estético? O dano estético é uma deformação permanente facilmente percebida. Altera a harmonia física da pessoa. E o dano moral é mais um sentimento interno. Quando eu coloquei no meu livro essa diferença, eu coloquei a seguinte frase para diferenciar. Olha, o dano estético materializa-se no aspecto exterior da vítima, enquanto o dano moral reside nas entranhas ocultas dos seus dramas interiores. O dano estético ofensivo todos podem ver. O dano moral mais encoberto, poucos percebem. O dano estético, o corpo mostra. O dano moral, a alma sente. O dano moral é interno, o dano estético é externo. E aí ficou mais fácil diferenciar uma coisa da outra. Mas agora surge o grande desafio. Como diferenciar o dano moral do dano existencial? Já que o dano existencial está na lei. E aí, nós fomos pesquisar no direito comparado, o dano existencial desenvolveu na Itália. Aqui na América do Sul, desenvolveu um projeto semelhante do dano ao projeto de vida, lá do professor Cessarego, do Peru, que são muito semelhantes, dano existencial e dano ao projeto de vida. Primeira diferença, então, que a gente pode detectar, que o dano existencial vai comprometer a minha existência da forma que ela vinha ocorrendo. Ocorre ali um fato ilícito que a partir daquele fato eu vou ter que reprogramar minha forma de viver. Então, a minha existência foi arruinada a partir de então. Por isso que ele é mais permanente, de mais longo prazo. O dano moral, passado algum tempo, a pessoa se habitua com aquela situação, a ferida cicatriza. Mas o dano existencial, ele projeta para longo prazo. Imagina uma pessoa que sofreu um acidente e vai ter que andar numa cadeira de roda.
que adorava jogar uma bolinha fim de semana, ir para a gafieira dançar, enfim, praticar um culto religioso. Agora ele vai ter que ter uma vida toda adaptada à nova realidade. Então, a sua existência ficou comprometida e ela terá que adaptar para essa nova situação. Eu até coloquei no livro, na última edição do livro, esse conceito. Olha, ocorre o dano social, trabalho, quando o ato lesivo provoca uma alteração não programada na rotina de vida da pessoa, prejudicando suas escolhas, suas preferências e lazer. O desenrolar natural da sua agenda diária foi alterado de uma forma não desejada. Vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que tomar determinados medicamentos, alguém para socorrer em cuidados adicionais. Os hábitos e a forma de desfrutar o tempo livre foram afetados. Ele vai ter que fazer ajustes, adaptações, temporárias ou permanentes, com real prejuízo para a sua qualidade de vida. E aqui, Fabiano, eu queria fazer um registro de um dado curioso. A primeira pessoa que tratou do dano existencial no Brasil de forma mais elaborada foi a advogada de Porto Alegre, Flaviana Rampazzo. E ela me relatou esse fato. Quando surgiu esse fato, tinha uma rede de supermercado lá no Rio Grande do Sul, exigindo jornada muito elastecida. Então, ela fez o quê? Ajuizou uma primeira ação pedindo dano existencial para quem trabalhava jornada muito elastecida, 14, 15, 16 horas. E aí teve um primeiro acórdão do TRT da quarta referendo. A partir daí, como a jurisprudência acolheu o primeiro caso, vieram vários outros. E hoje, se você fizer uma pesquisa de jurisprudência, de cada 100 acordos, 97 vai tratar de jornada elastecida para dano existencial. Muita gente fala assim, mas dano existencial não é esse negócio de sobre-jornada? Não. O dano existencial por excelência, nós temos trabalho na doença ocupacional. Aí que ele tem sequelas permanentes. É um desvio de percepção que ocorreu pela jurisprudência inicial. Não estou condenando a jurisprudência. Só que as pessoas estão esquecendo que pode, no caso de acidente de doença, caber também o dano existencial. E esse é um fato relevante, porque qualquer pesquisa que se fizer vai acusar isso. E as pessoas pedem o dano moral para o acidente do trabalho, inclusive ficou com sequelas permanentes, e veja que o campo de abrangência é muito grande. A cada dia, Fabiano, você sabe disso, vou repetir para você. A cada dia no Brasil, mais de 50 pessoas, isso antes do coronavírus, viu? Mais de 50 pessoas nunca mais retornam ao local de trabalho. 10 por morte e 40 por invalidez total permanente. Esses 40 por invalidez total permanente, especialmente, quase todos eles terão direito ao dano existencial, porque a vida foi arruinada. Eu até fiz um conceito mais enxuto, também, que pode ser o seguinte, olha, constata-se o dano existencial quando a vítima não pode mais fazer o que antes fazia. Terá que fazer agora o que não queria. Fará diferente o que habitualmente fazia. Ou fará doravante o que antes nunca fazia. Ou será auxiliada para fazer o que sozinha faria. Nessa situação, fantástico, nós estaremos apresentando o dano existencial. Mas os nossos ouvintes podem estar perguntando o seguinte, tá bem, mas eu ainda não captei bem a diferença do dano moral para o dano existencial. Vamos tentar clarear um pouco mais essa diferença, pelo menos aqui em 4 pontos ou 5 pontos fundamentais. Primeiro, o dano moral é mais um sentimento da sua esfera íntima. É um prejuízo do sentimento. Já o dano existencial é mais um impedimento e vou alterar a minha vida de relação. Então, o dano moral é mais um sentimento que foi afetado, o dano existencial é mais um impedimento que projeta para o futuro, que tem efeito a longo prazo. Outra diferença. O dano moral compromete o equilíbrio emocional. Ele vai gerar, ele é mais transitório, né? Angústia, desconforto, desânimo.
tristeza, vexame, humilhação, esse é o dano moral. E o dano existencial? Esse compromete a fruição das atividades do seu modus vivendi. O seu lazer, o seu convívio, o esporte, a religião, a arte, o seu dia a dia, a sua locomoção, o seu ir e vir. Isso o dano existencial vai atingir, vai comprometer. Então, essa é uma segunda diferença interessante. Porque eu estou colocando essa diferença pelo seguinte, a lei não definiu Exato. para efeito de lei considera-se dano existencial. Não fez. É um trabalho nosso, né, essa caracterização. Trabalho da doutrina. E aqui eu estou partindo dos entendimentos, especialmente fixado lá na Itália, que lá, inclusive, a Corte de Cassação já confirmou o dano existencial. Ele está mais amadurecido lá, já há umas 2 décadas. Então, lá tem mais elementos mas acrescentamos algumas coisas diante da realidade brasileira também, que está num texto positivado no Brasil. Então, falei das 2 diferenças. Vamos colocar uma terceira. O dano moral afeta as sensações de bem-estar. Dano moral. Ele é mais transitório. O dano existencial afeta as aspirações do projeto de vida. Então, vou recordar os 3. No primeiro, o dano moral é mais um sentimento, o dano existencial é mais um impedimento. O dano moral afeta o equilíbrio emocional, o outro afeta a fruição das atividades do modus vivendi. Terceira, o dano moral afeta as sensações de bem-estar, o dano existencial compromete as aspirações do projeto de vida, de autorrealizações. Todo mundo tem um projeto de vida, ainda que nem a própria pessoa saiba. Eu vou estudar, fazer uma pós, comprar um sítio, eu vou aposentar, enfim, cada um tem um projeto de vida e vai ter que readaptar. Por isso que afeta a longo prazo. Ainda uma quarta diferença. O dano moral é um sentimento dolorido. O dano existencial é o não mais poder fazer frustrante. Então, finalmente, o dano moral gera revolta, abatimento pelo dano injusto. E o dano existencial gera uma reprogramação compulsória. E por isso que nós teremos, ao longo do prazo aí, muitas discussões a respeito das indenizações do dano existencial, que isso é novo na doutrina, não está muito caracterizado. E como está na lei, inclusive foi curioso que veio na reforma, uma reforma que tinha um viés de limitar direitos, ampliou o direito das reparações. Então, além do dano, veja bem, sofrido um acidente por culpa da empresa, eu terei o dano material, que é o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente, os gastos despendidos no momento do acidente, ou no funeral, ou no tratamento que foi feito, se a pessoa não teve óbito, e o lucro cessante, o valor equivalente ao salário que se projeta no tempo até quando a pessoa viver, estiver falecida, até quando ela provavelmente fosse viver. Além disso, pode caber o dano estético, que o juiz vai arbitrar de forma pedagógica, o dano moral, que tem 2 finalidades, finalidade pedagógica e finalidade punitiva, para incentivar a adoção das medidas corretas, e o dano existencial, que compromete a longo prazo o projeto de vida, que compromete o lazer, que gera uma reprogramação compulsória da forma que a pessoa conduz a sua existência, da forma que a pessoa conduz a sua vida. De modo que é um tema muito instigante, certamente vão surgir aí monografias, dissertações, teses. No meu livro, na 11ª edição, eu dediquei um tópico mais alentado sobre esse dano existencial, e aí eu trato disso, da origem, como é que ele desenvolveu na Europa e como é que ele está assentado. Não foi uma figura criada caprichosamente no laboratório do Poder Judiciário, não. Essa figura jurídica, ela tem raízes já bem consolidadas em várias partes do mundo para reparar esse tipo de dano. Excelente. Inclusive, Sebastião, depois a gente vai postar lá na página do Quarteto Trabalhista a imagem, as informações desse livro, que é o Indenizações por Acidente de Trabalho ou Doença Ocupacional, que está na 11ª edição, né, Sebastião? Tá aí o livro.
É incrível. E esse livro eu sempre falo para os meus alunos ou para advogados que pedem bibliografia, que muito didático e muito completo, né? Que quando você fez a primeira edição, era o momento que a gente estava engatinhando, né, ainda na abordagem, né, na justiça do trabalho, né, desse assunto e orienta bastante o pessoal, tanto no campo processual quanto no direito material em si, né? É verdade. Hoje, E, a Justiça do Trabalho sim, hoje tem um volume grande de demandas a respeito disso, e, curiosamente, os exato. civilistas estão vindo buscar subsídio de responsabilidade civil na seara trabalhista. Que coisa Uhum. interessante. É. E o Sebastião, para quem não sabe, né? O Sebastião ele tem uma importância muito grande para nós nessa questão, que foi por meio de um estudo do Sebastião Geraldo de Oliveira, que foi distribuído quando o STF julgou o conflito de competência 7204, né? Foi um estudo do Sebastião que acabou levando os ministros do Supremo Tribunal Federal a entenderem pela competência da Justiça do Trabalho, né? Logo que saiu a emenda 45, acho que uns Foi, 2, 3 meses depois, foi. a gente teve um conflito de competência, né? Que por 10-1 o STF entendeu que a competência não era nossa, né? E depois que foi distribuído esse estudo, acho que foi uns 3 meses depois, né, Sebastião? Pois eu visitei um a um visitei todos os ministros da época, levando o memorial, um estudo, e 118 dias depois, o Supremo Tribunal voltou atrás e falou: não, a competência de fato é trabalhista. Então, foram deslocados processos de justiça comum para a justiça do trabalho, e que engrandeceu muito a justiça do trabalho, porque Isso. a gente julgava a insalubridade, mas não dando a doença que ela causava. Julgava a periculosidade, É, mas não o efeito que ela produzia. Julgava hora extra, mas não o transtorno mental que aquilo gerou. Então, havia isso. uma decisão inadequada. Exato. A gente ainda tem acho uns 10 minutinhos, Sebastião. É, eu gostaria da gente conversar de um assunto bem sensível para a gente ir encaminhando para o fim, que é a questão do nexo de concausalidade nos acidentes de trabalho, em especial nas doenças ocupacionais, porque é um tema que a gente não tem um porto seguro e, em razão disso, muitas vezes o juiz prefere o caminho simples, né, de dizer, não, já que é nexo de concausalidade, a empresa vai pagar metade da indenização que ela Então, teria se fosse a culpa completa, né? Então, a gente poderia fechar aqui essa live que está espetacular sobre essa questão. Fabiano, de fato, esse é um tema que sempre me preocupou, porque começaram a surgir muitas demandas. O seguinte: olha, a pessoa adoeceu, mas parte da causa foi em razão da condição pessoal da vítima, ou foi de uma atividade que ele exerce fora da empresa. Então, aí nós temos aí a figura da concausa, da concausalidade. E aí muitas discussões ocorreram em função dessa concausa. E alguns juízes falavam o seguinte: olha, se ele tivesse ficado exposto só ao risco do trabalho, não teria adoecido, então não condena a pagar nada. E outros fizeram o seguinte: tá bem, mas se ele adoeceu, pouco importa, porque se for só o risco que ele tinha fora do trabalho, também ele não teria adoecido. Aí condena a pagar tudo. E a Exato. própria lei previdenciária, no artigo 21, estabelece que não é necessário que o trabalho seja a causa única. Não é necessário. O trabalho pode apenas contribuir. E é aí que surge a figura da concausa e do nexo concausal. Pois bem, a nossa lei é omissa. Aliás, há uma singeleza de tratamento no direito material do Instituto da Concausa. Fala da causalidade, mas não detalha a concausa. E aí nós, no dia a dia, como o juiz está condenado a julgar, né, eu não posso falar, não vou julgar, porque esse assunto é muito embaraçoso, eu tenho que julgar, de qualquer forma, É, vamos buscar outros subsídios em outras áreas. Como analisar, então, a situação que tem um agente laboral e um agente extralaboral?
E aí, então, eu criei, desde a 9ª edição do meu livro, gradação de concausa, graus de concausa. E isso os peritos têm aplicado. Dá mais trabalho para fazer o laudo, porque eu estou dizendo o seguinte, o trabalho pode contribuir para adoecimento de forma leve, de forma moderada ou de forma intensa. Da mesma forma, teve a contribuição extralaboral de forma intensa, moderada ou leve. E o perito vai ter que colocar no laudo aquele adoecimento. Ele adoeceu, mas ele tinha uma doença prévia. Ele já tinha sofrido um acidente anterior. Ele tem uma segunda atividade de lazer que tem o mesmo movimento crítico. Então, aí eu tenho o Instituto da Concausa, e o perito vai detalhar para mim se aquela concausa é leve, se é moderada ou se é intensa. Ou seja, se é baixa, média ou alta. Ele não vai indicar percentual, mas ele pode me dizer isso. E uma vez o perito registrando isso no laudo, eu posso aplicar o 945 do Código Civil, que diz o seguinte: se a vítima tiver concorrido para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade da sua contribuição com a gravidade do autor do dano. É verdade que o 945 foi colocado como culpa, mas todos os tribunais entendem ele para culpa ou causa, porque é uma forma muito semelhante. E aí nós fazemos a justiça do caso concreto, nem condenando a pagar tudo e nem deixando de condenar. Então, eu posso ter 5 desfechos, para a gente fechar também aqui a nossa da concausa. Eu posso fazer a perícia e fazer o seguinte: não, ele adoeceu, mas a causa foi toda fora do trabalho. Então, não tem indenização alguma. Segunda possibilidade: a causa foi trabalhista, mas a contribuição foi leve. Então, vou dar uma indenização proporcional reduzida. Terceira possibilidade: a causa foi trabalhista, mas foi uma causa moderada, grau 2. Aí eu vou fixar uma proporcional também moderada. Quarta possibilidade: teve contribuição do trabalho e fora do trabalho, mas do trabalho foi muito mais intensa. Vai ter uma indenização proporcional agravada. Agora, eu posso também chegar à conclusão que toda a causa do trabalho, 96%, 98% dela, foi só o trabalho. Aí a indenização é total pelo empregador. Estarei, nesse caso, fazendo justiça. E isso, no Brasil afora, os peritos têm adotado e estão aplicando nos laudos essa tabela. E já debati muito com os médicos do trabalho, e eles têm considerado que dá mais trabalho fazer o laudo, mas é mais justo com as partes fazer isso. Excelente. Bom, Sebastião, vamos encaminhando para o fim. Eu, assim, fora a admiração pelo teu conhecimento, pela pessoa tão gentil que você é, uma das questões que eu te admiro é a pontualidade que você consegue manter em tudo, né? Então a gente combinou que seriam 50 minutos de conteúdo e exatamente são 9h50, né? A gente agradece a tua participação. Eu vou te passar a palavra, só antes, agradecendo todos que estiveram aqui conosco nessa live. A gente vai dar uns 5 minutinhos para o pessoal tomar uma água, respirar um pouco, porque essa live não deu para piscar, né, gente? Foi espetacular. E às 10 horas, lá no perfil Trabalho Notável, nós estaremos com o Antônio Humberto fazendo a live com a ministra-presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi. Muito obrigado, Sebastião, pelo tempo que você dedicou a nós e pela qualidade que eu estou aqui realmente muito impressionado, né? Como cada dia mais admirador seu, porque foi realmente, para 50 minutos, foi uma aula que a gente não vai esquecer nunca. Muito obrigado, Sebastião. Bom, Fabiano, eu que agradeço e cumprimento e parabenizo aí pela seu conhecimento. A sua obra da Reforma Trabalhista, sem nenhum favor do quarteto, é a obra básica do meu gabinete, porque analisou com profundidade, artigo a artigo, merece todos os encômios. Então, fica o meu registro também de admiração pela sua postura ética, comprometimento e tudo que faz
faz muito bem. Eu agradeço e devo confessar que aqui no Instagram foi minha primeira live. Eu já fiz em outros Olha só! Então eu fico, por isso que fiquei bem embaraçado naquele início, mas foi muito agradável e fiquei muito satisfeito. E estou vendo aqui várias pessoas conhecidas aparecendo. Fiquei muito satisfeito de compartilhar desse aquecimento da sua maratona de live de maio. Muito obrigado e parabéns pela sua iniciativa. Valeu, Sebastião. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Ela vai ficar disponível? Ela vai ficar disponível nas 24 horas e eu vou salvar e vou compartilhar num canal, ainda que fechado no primeiro momento no YouTube, e te mando o link, que é uma forma que você teria como baixar para poder guardar também ou compartilhar numa plataforma que você quiser. Tá bom, amigo. Tá bom? Grande abraço. Valeu. Grande abraço. Até.